encarecidamente a vocês que observem tudo o que vai ser pregado dentro da palavra. Tenham em mãos as Escrituras. Se você tiver dificuldade, pastor, eu não trouxe Bíblia aqui no telão. Todos os textos que eu pregar têm que ser mostrados no telão para confirmação de vocês. Por quê? Porque nós vamos passar para vocês a maior de todas as revelações que existem na Bíblia. A maior de todas. É impossível o homem ter a vida eterna se não receber essa revelação. E você vai entender que por conta dela, a porta, ela realmente é estreita. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 1. Colossenses 2, 1. Vamos falar sobre o mistério de Deus. O mistério de Deus, que foi revelado à humanidade. Colossenses 2, 1. Por favor, tem que ser na versão corrigida, tá? Diz assim o apóstolo Paulo. Aliás, bem rapidinho, olhem para mim, presta atenção. O evangelho que Paulo pregava era diferente do evangelho que alguns dos discípulos de Jesus pregavam? Sim ou não? Tá, deixa eu fazer a pergunta mais específica. Quantos evangelhos existem? 2. O evangelho da circuncisão, que era pregado por Pedro e os discípulos de Jesus, que ainda não tinham amadurecido, e o evangelho da incircuncisão, que era pregado pelo apóstolo Paulo. Esses dois evangelhos, eles aparecem, por exemplo, põe aqui, lá em Gálatas, você precisa entender isso para entender o mistério. Em Gálatas, no capítulo 2 de Gálatas capítulo 2, no verso de número 7, Gálatas 2, 7, é só um resumo. Gálatas 2, 7, diz assim a palavra: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho do que? Da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Pronto, tá aí, olha aí. 2 evangelhos. O evangelho da incircuncisão era o evangelho que Paulo pregava. E o evangelho da circuncisão era o evangelho que os discípulos de Jesus imaturos pregavam. Vou explicar para você bem rápido a diferença desses dois evangelhos, porque são eles que aparecem dentro de todos os ministérios que se dizem protestantes. Um desses dois. O evangelho da circuncisão é um evangelho misturado, mesclado, envolvido com a lei de Moisés. Ela traz consigo ritos da lei. A circuncisão, por exemplo, é um rito da antiga aliança, do Velho Testamento. Não nasceu com Moisés, foi observado por Moisés, mas a circuncisão ela nasceu com Abraão. Então, para você entender o que é a circuncisão, a criança, um menino com 8 dias de vida,
era obrigado pela lei de Javé, era mandamento de Javé. O menino era obrigado a ser levado, ou era feito pelos pais, ou era levado pelos sacerdotes, para cortar a carne do prepúcio. Puxava-se a carne do prepúcio do menino e vinha com uma pedra afiada e cortava a carne do prepúcio. Isso é a circuncisão. E isso era tão agradável aos olhos de Javé, que nações inteiras foram dizimadas, destruídas e aniquiladas, porque não tinham esse rito da circuncisão. Então, quando nós falamos do evangelho da circuncisão, não é só a circuncisão em si. Tudo que mistura a graça com o Velho Testamento é evangelho da circuncisão. Por exemplo, a Universal não faz a Corrida Santa de Israel, levando as pessoas para o sacrifício? Evangelho da circuncisão. Aqueles que pregam, nós vivemos na graça, dízimo, evangelho da circuncisão, é coisa do Velho Testamento. Então, para você entender, misturou o Novo Testamento com o Velho Testamento, está se pregando o evangelho do quê? Da circuncisão. Por exemplo, eu fui criticado porque eu falei da Páscoa. Quantos cristãos não estão hoje comemorando o domingo de Páscoa, como se existisse domingo de Páscoa? Não existe domingo de Páscoa. Não existe. Jesus não ressuscitou no domingo de Páscoa. A Páscoa foi antes. Jesus ressuscitou numa outra festa judaica, que é a festa dos pães asmos, ou a festa das primícias. Então, essa mistura que eles fazem com as coisas do Velho Testamento é o evangelho da circuncisão. Agora, o evangelho da incircuncisão é o evangelho da revelação, desvinculado da lei de Moisés. Deu para entender? Tem nada a ver com a lei de Moisés. Muito bem. Então Paulo, ele recebeu a revelação desse evangelho, e na revelação desse evangelho foi passado para ele palavras inefáveis, mistérios maravilhosos. E o maior mistério que foi revelado para ele foi Cristo. Vamos à leitura da carta. Colossenses 2:1. Porque quero que saibais, com grande combate tenho por vós, e pelos que estão pela Odisseia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam o quê? Consolados, estejam unidos em amor, e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de quem? De Deus. Então Deus tem um? Deus tem um? Deus tem um mistério, que não é revelado para qualquer pessoa. E qual é o mistério de Deus? Leia na Bíblia, tracinho, Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Pronto, isso eu me arrepio quando eu leio isso. O maior mistério de Deus é Cristo. Engraçado que Paulo não diz que o maior mistério de Deus é Jesus. Está escrito que o maior mistério de Deus é Jesus? Não. O maior mistério de Deus é Cristo. Mas tem diferença de Jesus para Cristo? Vamos entender isso. A palavra Cristo que nós conhecemos hoje, ela vem do hebraico como Mashiach, e no grego ela aparece como Christus. Ambas as palavras Mashiach como Christus têm o mesmo significado tanto no hebraico como no grego.
Quando você fala Cristo, você está falando ungido. Diga, Cristo significa ungido. E quem estuda e quem entende o Evangelho da Revelação, aliás, não precisa nem do Evangelho da Revelação para você entender. O Cristo, que é a palavra, Cristo é a palavra. Ele não foi gerado, não veio a existir no ventre de Maria. Ele não veio a existir no ventre de Maria. Ele já existia. Ele estava com o Pai. O Cristo é a palavra. João 1:1. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus. Então ele já existia com o Pai. Ele era a palavra do Pai. Então o que foi gerado no ventre de Maria foi um corpo, para que a palavra, o Cristo, o próprio Deus, pudesse nesse corpo habitar e se revelar à humanidade. Então Paulo tinha entendimento disso. Ele sabia separar a natureza humana de Jesus e a sua natureza e ele vai provar isso, vai falar disso nas Escrituras. Então quando você pergunta, preste atenção, quando você pergunta para uma testemunha de Jeová, quem é Jesus Cristo? Jesus é filho de Deus. Filho de Deus no diminutivo, né? Eles dizem que todo mundo é filho de Deus, então Jesus é o filho de Deus, como todo mundo é filho de Deus. Quando você pergunta, por exemplo, para um muçulmano, quem é Jesus para vocês? Jesus é um profeta inferior a Maomé, por incrível que pareça. Para o muçulmano, o profeta Mohamed, o profeta Mohamed, né, é maior do que Jesus. É maior do que Jesus. E muçulmano nenhum acredita que ele morreu e ressuscitou. Se você perguntar para o judeu, agora vem a parte pesada da coisa. Se você perguntar para um judeu que não acredita em Cristo, que não aceitou Jesus como Messias, por que o judeu não aceitou Jesus como Messias? Você sabe? Porque foi profetizado no Velho Testamento 2 Messias. Um que faria expiação pelos nossos, lá em Isaías 53, e um outro Messias, que é o dos Salmos 2, é esse que eles estão esperando, um rei tirano, Messias implacável, que vai reinar na terra e vai submeter todas as nações ao jugo de Israel. Esse Messias, que vai ser semelhante ao rei Davi, um rei na terra, eles estão esperando por esse. Se ele vier, ele vai ser mais um dos anticristos que estão na terra. Esse Messias, eles estão esperando. Então a Bíblia tem dois de tudo. Tem dois de tudo. E então, Jesus, o Messias do Pai, vem e diz: meu reino não é? Então os judeus falaram: peraí, se o reino dele não é deste mundo, então ele não é o Messias que nós estamos esperando. Então, o que me deixa triste, sabe, é a imaturidade dos cristãos. Como esses cristãos hoje em dia, eles realmente houveram, presta atenção no que eu vou falar. O judeu que não aceita a Cristo como Senhor e Salvador, que para muitos judeus, Jesus foi um profeta também, um homem qualquer. Tem judeu que diz: Jesus é um profeta, ele foi um profeta. Tem rabinos na internet que falam isso. Ele foi um profeta, ele é um homem qualquer. Ele não é Deus. Jesus não é Deus. O judeu não aceita Jesus como Deus. E o Deus deles quem é? Jeová. E é engraçado que judeu nenhum
que não aceitou a Cristo, aceita nada do cristianismo, mas os cristãos tapados querem ser judeus, denunciar com as festas judaicas. Desculpa, eu estou sendo sincero. Eu vou num programa de televisão e eu falo que a Páscoa é uma festa judaica, os cristãos me atacam. Eu vou num programa e eu digo, eu acredito piamente que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Eu acredito que a vida eterna está em Jesus. Até aí tudo bem, eu sou de Deus. Mas se eu falar que Javé não é o Pai, pronto, já sou perturbado. Estou endemoniado, eu sou perturbado. O judeu, sem Jesus, vai para o céu, na visão deles. E eu, sem Jeová, vou para o inferno. É inacreditável. Quando o Messias disse, então eu vou revelar para você quem é Jesus. Quem é o Messias? Quem é o Cristo? Quando ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. É impossível, diga igreja, é impossível conhecer verdadeiro Deus fora da pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo entendeu isso. Então ele disse, Paulo, que o maior mistério de Deus está na Bíblia. Quem é? Não disse Jesus. Quem é? Cristo, ungido, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então, se você entender quem é Cristo, você vai descodificar as Escrituras de Gênesis até o Apocalipse. Então vamos entender quem é Cristo. Vamos entender? Estão preparados? Estão preparados? Então, como nós falamos, o Cristo não foi gerado no ventre de Maria. Ele já existia. Ele mesmo disse, Jesus, ele falou, no plano espiritual, antes que o Abraão existisse, eu sou, eu já existi. Pai, na oração que ele fez, glorifica-me tu com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então vamos lá. Agora nós vamos mostrar isso na Bíblia. Filipenses, quem é o Cristo? Filipenses, capítulo 2, verso 1. Diz assim, preste atenção, você já deve ter lido já essa palavra 1 milhão de vezes. Uma coisa é você ler, e outra coisa é você examinar no plano espiritual. Paulo pregando à igreja, portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo que? Amor. E o mesmo? Sentindo uma mesma? Como é que a igreja tem que se comportar? Assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Agora ele vai revelar a natureza de Deus, de Cristo. Ele usa para isso a palavra humildade, a marca caracterizadora do Cristo foi a humildade. Então ele diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si o quê? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então agora ele vai revelar quem é Cristo. Se prepara. De sorte que
haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Amém? Amém? Você vai perceber que quando ele fala da natureza espiritual, ele coloca o Cristo na frente. Depois a natureza humana vem depois. Então o mesmo sentimento, então ele está falando Cristo Jesus, que sendo a palavra ser, sendo aqui, existindo. Então o Cristo Jesus, leiam comigo, existindo na forma de quem? Não teve por usurpação ser igual ao quê? Então ele diz aqui que ele existia na forma de quem? Fala. E qual é a forma que Deus tem? Lembra lá no poço de Jacó? A mulher samaritana? Cristo disse: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Se Deus é Espírito, Deus não pode ser carne. Deus não é carne. E por que Deus não é carne? Porque carne é concupiscência. Então o Senhor está querendo dizer que na carne, ele não era Deus? Não. Toda a plenitude de Deus habitava dentro daquele corpo. Deus é Espírito. Deus não é carne. A forma que Deus tem é uma forma isso. E vou mais além. Se nós fôssemos realmente a imagem e semelhança de Deus, nós não seríamos carne. Nós seríamos Espírito. Porque Deus é Espírito. E numa criação espiritual não tem imperfeição. Então quem concorda comigo que Deus é Espírito? Se Deus é Espírito, e o Cristo existia no passado em forma de Deus, então Paulo está falando da existência dele antes da encarnação no ventre de Maria. Pegou? Que existindo em forma de Deus, volta lá, então ele existia na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma, fazendo-se semelhante a quem? Será que você precisa de uma faculdade para entender o que ele está falando? Ele existia na forma de Deus, ele estava com Deus, ele era a palavra, e não teve, Deus não teve por usurpação ser igual aos deuses. Vem a revelação. Agora vem a revelação. Vai entender por que ele veio. Presta atenção. Quantos céus existem, biblicamente falando? Eu já vi pastor pregando, tem 7 céus, 13 céus, 24 céus. Não. Biblicamente falando, dentro das escrituras, não tem para onde correr. São 4 céus. Aqui a gente mata a cobra, a gente mostra o pau e mostra a cobra. Então eu vou provar para você. Presta atenção. Bem rapidinho. Patrícia, deixa marcado aqui. Vai lá em 1 Coríntios. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Por isso que o culto está sendo gravado. Talvez não dá para você guardar tudo, mas depois, se você quiser, eu mando a reunião para você, você com calma vai analisar o que está sendo falado. Então o que eu vou provar para você agora? Eu vou provar que existem 4 céus. Paulo disse, 2 Coríntios 13, 2. Eu conheço um homem em Cristo
que há 14 anos, se ele estava no corpo, eu não sei. Se ele estava fora do corpo, eu também não sei. Deus sabe. Foi arrebatado até o quê? Esse homem aí que ele está falando é ele mesmo. É ele. É que ele está falando dele na segunda pessoa. Ele não queria se exaltar. Foi quando ele recebeu a revelação. Então ele foi arrebatado ao terceiro céu. Foi arrebatado ao paraíso. Então no terceiro céu existe o quê? O paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que homem nenhum é lícito pregar. Então pronto, se a Bíblia fala terceiro céu, o terceiro céu existe, não existe? Não tem o terceiro céu? Sim ou não? Só que esse mesmo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, põe o texto. O senhor está fugindo do tema, do assunto? Não estou fugindo. Estou dando para você uma explicação mais clara, para você entender por que o verbo se fez carne. 1 Timóteo 6,16. Ele está falando do Pai. O Pai, verdadeiro Deus. Aquele que tem, Ele só, a imortalidade. Onde ele habita? Onde o Pai habita? Na luz. Leiam. Defina. Inacessível. Então existe um lugar que ninguém tem acesso. É onde o Pai está. Está entendendo? O próprio Jesus falou isso. Ninguém subiu ao céu, senão quem de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Então, se Paulo foi arrebatado ao terceiro, e Paulo diz que o Pai habita na luz e na... Então, são 4 céus. O quarto céu é onde o Pai habita. O terceiro céu era o reino espiritual que foi criado pelo Pai, o paraíso. O terceiro céu, o quarto, terceiro, segundo céu é o universo. E o primeiro céu que os nossos olhos veem. Então, Cristo estava com o Pai no terceiro céu, no quarto céu, na luz e na... Então volta lá para você poder entender. Foi quando Paulo disse: ele existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Agora vem a revelação. As trevas, elas foram criadas no terceiro céu. A rebelião começou no terceiro céu. Anjos, em especial um, que almejava no seu coração ser semelhante a Deus. Foi no terceiro céu que começou a rebelião. Alguns desses seres espirituais, que sabiam que o Pai estava acima deles, almejaram ser semelhante ao Pai. Nós somos deuses. Nós somos deuses. Eles falaram isso. Eles tinham essa visão. Tanto que Paulo fala isso. Há muitos nos céus que se dizem deuses, não estão mais lá. Jesus tirou eles de lá. Então o Pai, no quarto céu, vendo o orgulho, a soberba, a altivez no coração desses seres espirituais, para dar a eles um exemplo de humildade, não se
fez semelhante a eles, se fez inferior a eles. E achado na forma de homem. Quando Paulo diz que ele era semelhante a Deus e foi achado na forma de homem, quem foi achado na forma de homem? Deus. Pronto, é só você juntar as peças do quebra-cabeça. Quer ver? João 1:1, abre lá. Pode abrir. O Pai deu aos anjos que estavam soberbos um exemplo de humildade. O Pai é tão santo, o Pai é tão santo, o Pai é tão perfeito, que o Pai nem vai julgar os anjos que pecaram. Quem vai julgar? Paulo diz que é a igreja. Está na Bíblia. Olha lá, João 1:1. Aqui, está tudo aqui. Tudo que eu estou falando está aqui. No princípio era o quê? A palavra. Quem tem uma Bíblia católica sabe que a tradução certa não é verbo, é a palavra. Está escrito assim: no princípio já existia a palavra. E a palavra estava com quem? E a palavra quem era? Deus. No princípio, antes da criação do reino espiritual, dos anjos, da terra, do universo, já existia a palavra. E a palavra estava com quem? Com Deus. E a palavra era o próprio. Agora lê o verso 14. Lê. E a palavra se fez o quê? Peraí, se no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus e era o próprio Deus. Quando a palavra se faz carne, olha para mim, Deus se fez carne. Deus se fez carne. Mas não podia, pastor, como ele podia estar no céu e na terra ao mesmo tempo? Quais são os atributos que Deus tem? Onipotência, onipresença, onisciência. O que é onisciência? Onipresença. Então ele estava, o próprio Deus, nos céus, no quarto céu, na glória, e ao mesmo tempo ele estava com toda a sua presença dentro daquele corpo que foi criado por ele mesmo, para resgatar a humanidade do jugo dos anjos que pecaram. Volta lá em Filipenses. Depois você pode perguntar o que você quiser. Filipenses 2, verso 7. Então o Cristo existia na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora veja, mas, verso 7, Filipenses 2, 7, aniquilou-se a si mesmo. Quem aniquilou-se a si mesmo? Deus. Fala, Deus. E achado na forma de homem, Deus foi achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Agora ele vai tirar o Cristo e vai colocar Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Céus? Quantos céus existem? Dos que estão nos céus, na terra e debaixo o quê? Então, céus, o reino espiritual que estava contaminado, agora foi purificado.
Jesus tirou toda a escória, todo o lixo, os anjos que pecaram, que não guardaram a sua santidade, só depois da cruz eles saíram de lá. Então, a coisa aconteceu assim, presta atenção. Quarto céu, o terceiro céu era o reino espiritual, foi criado por Deus. E as trevas foram criadas lá. E a rebelião começou lá. A terra, e embaixo da terra, quando ele diz embaixo da terra, o que tem embaixo da terra material? Minhoca. Mas no plano espiritual, o que existe aqui na terra, debaixo da terra? É só você ler, estudar sobre o abismo. Quando você vai no livro do Apocalipse, você vê lá que foi dado ao anjo, um anjo que desce a chave do poço, do abismo. E quando ele abre o poço do abismo, de dentro desse poço saem gafanhotos. O abismo, gente, é a terra. Biblicamente falando, o abismo é a terra. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e o quê? E a terra. Mas a terra era sem forma e havia trevas na face do abismo. A face é o oposto. Quando você olha no espelho, você vê a sua face, você está contemplando, é o oposto. Então, se havia trevas na face do abismo, no reino espiritual foram criadas o que? As trevas. O abismo é a terra, a face do abismo é os céus. O oposto do que tem na terra é o que está em cima. Está dando para entender? Então aqui nesse mundo, aqui, no plano espiritual, foi criado o inferno. O inferno está interligado a este mundo material, no plano espiritual. Então quando o Messias ele morre, todo esse plano da salvação começa assim. Ele está no quarto céu, ele se faz inferior aos anjos. Jesus na carne, como homem, era superior ou inferior aos anjos? Em glória é inferior. A glória que Deus tem é maior do que a glória dos anjos? Sim ou não? A glória que os anjos têm é maior que a glória dos homens? E a glória que o homem tem é maior que a glória do animal. Então quando ele se faz homem, ele se faz inferior aos anjos na carne. Está escrito isso lá em Hebreus. Está escrito que Cristo, diga Cristo, foi feito um pouco menor do que os anjos de glória. Então, para nos resgatar, ele se faz semelhante aos homens, ele vai para a cruz, é moído, é torcido, é arrebentado na cruz, ele morre e desce no inferno. E lá no inferno tem um príncipe constituído por Javé. Ele tira desse príncipe que está no inferno o poder da morte, chave da morte, ressuscita com o corpo glorificado, mas ele não vai para o Pai ainda. Ele vai para o terceiro céu, no reino espiritual, e ele tira de lá todos os anjos que não guardaram o seu brilho, joga por terra, e depois ele volta para o Pai. E é introduzido no Pai novamente. Esses anjos foram introduzidos na terra. Depois da cruz. Vamos provar isso? Colossenses 2. Põe aí o texto. Ah, mas a rebelião não aconteceu antes de Adão e Eva? Não. Ela vem acontecendo em todo o Velho Testamento. Só depois da cruz que esses príncipes foram destituídos. Bem rapidinho, Colossenses 2, verso de número 14. Já estou terminando, tá? Está dando para entender o que eu estou falando?
aqui que eles caíram, gente, não foi antes. Não caíram antes. Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó filho da alva, você foi jogado por terra, porque você enfraquecia as nações. Está lá no Velho Testamento, pastor, que ele foi jogado por terra, porque ele enfraquecia as nações. Quem é Isaías? Quem era Isaías? Que tipo de profeta? Messiânico. Como profeta, ele profetizava o que aconteceu no passado ou o que ia acontecer no futuro? Antes de Adão e Eva tinha nações? Tinha povos? Tinha reino? Não. Biblicamente falando, as nações nasceram na torre de... Então eles não caíram antes. Essa profecia, se for associada a anjo caído, ela se cumpre depois da cruz. Olha aqui, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas o quê? Que cédula era essa? A lei. A lei. A qual de alguma maneira nos era o quê? Tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Texto no seu contexto. Já que ele riscou a cédula que era contra nós, lei. Despojando os principados e as os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então esses principados e essas potestades foram despojados antes ou depois da cruz? Antes ou depois? Saem do céu depois. Então ele morre, vai ao terceiro céu, tira de lá os anjos que pecaram, joga eles por terra e volta para o Pai. E quando eu falei isso no programa de televisão, até palavrão me xinga. Já que Cristo despojou os principados e potestades, portanto ninguém vos julgue pelo quê? Quem que julga pelo comer? A lei. Não é lei? Na lei de Jeová, o homem podia comer carne de porco? Na lei de Jeová, o homem podia comer animal com unha encravada? Na lei de Jeová, o homem era obrigado a fazer a circuncisão? Na lei de Jeová, o homem era obrigado a observar as festas de Jeová? Na lei de Jeová, o homem era obrigado a guardar o sábado? Se não guardasse o sábado, Jeová fazer o quê? Matar? Na lei de Jeová, o homem era obrigado a observar a Páscoa? Tudo isso é culto de adoração a anjo, gente. Tudo isso é culto de adoração a anjo. Está aqui, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou por causa dos dias ou da lua nova, ou dos que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de culto de adoração a quem? Culto de adoração a quem? Por que culto de adoração aos anjos? Porque tudo que está no Velho Testamento é culto aos anjos, porque a lei foi posta pelos anjos. Jeová é anjo. Eu falo isso, o padre me chama de otário, de ignorante, de burro, porque ele não tem entendimento. Ele não tem entendimento. A lei que você acha que foi Deus que deu, foi posta pelos anjos. Gálatas 3,19. Então vê. Então eu sou burro, eu sou ignorante. O que diz Gálatas 3,19? Ok? Logo, Gálatas 3,19. Pode conferir aí na sua Bíblia. Logo, para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido o quê? A lei foi posta por quem?
A lei foi posta por quê? Na mão de um mediador. Medianeiro é mediador. Então a lei foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Quem era o mediador que recebeu a lei? Continua a leitura. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Então, se Deus é um, e o mediador que recebeu a lei não era mediador de um Deus só, então Moisés não foi mediador de um único Deus, ele foi mediador de vários deuses. E Paulo entendeu isso. Tanto que Paulo entendeu isso, que ele detonou Moisés. Paulo detonou Moisés. Será que você agora vai entender por que Paulo, para ganhar Cristo? Para Paulo, Cristo e o Pai não são só? São ou não são? Por que para Paulo ganhar Cristo, ele considerou a lei de Jeová cocô, esterco? Está na Bíblia, na Filipenses. Porque ele entendeu que Moisés não foi mediador de um Deus só. Quer ver? Ele disse: a lei foi posta pelos anjos na mão de um mediador, na mão de Moisés, mas Moisés não era mediador de um Deus só. 1 Timóteo 2, 3. Abre lá para você ver. A humanidade vai se perder por causa disso. Vai se perder. Porque a luz veio ao mundo. Só que os homens amaram e amam mais as trevas do que eles. Então, Moisés foi mediador no Velho Testamento? Foi ou não foi? Respondam. Foi ou não foi? Mas olha o que Paulo diz. 1 Timóteo 2. Está difícil aí, irmão? Obrigado. 1 Timóteo 2, 3. Já estou terminando a pregação, tá, gente? Desculpa, já estou terminando. Mas eu falo um pouquinho demais. Mas eu estou embasado nas Escrituras? Estou embasado nas Escrituras? As irmãs que são novas aí, eu estou embasado nas Escrituras? Vocês nunca tinham visto isso? Já tinha? Mas olha lá. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador. O que Ele quer? Que quer? Que todos os homens se e venham ao pleno conhecimento da... Qual é a verdade? Que os judeus não sabem, que a humanidade não sabe e que os crentes não sabem. Leia. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Moisés? Moisés? Jesus Cristo, homem. Não tem dois mediadores, só tem um. O único mediador que revela o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Então o Deus que Moisés revelou é falso. Porque se o Pai tivesse sido revelado na sua totalidade por Moisés, não precisava o Filho vir revelar. Então quando você olha para Jesus, vamos terminar agora nisso, você vê o Pai, as mesmas obras, o mesmo amor, o mesmo cuidado. Mas quando você olha para Javé, não tem como você dizer que Jesus e Javé são a mesma pessoa. Não são. E foi isso que ele disse. Então, o Verbo se fez carne. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Ele e o Pai são uma só pessoa, não na carne. Você vai encontrar isso agora, você vai entender que ele não falava do Pai, ele não podia falar isso abertamente. Se ele falasse abertamente, ele morria. Aliás, ele morreu porque ele se fez filho de Deus. Imagine se ele se fizesse o próprio Deus. Morria antes. João, para terminar, capítulo 14. Aliás, leia primeiro lá leia João, capítulo 16, verso 25. Então é importante que você entenda
que nos 3 anos que ele permaneceu na terra, ele não falava do pai dele abertamente, ele não podia falar. Ele não falava abertamente. Ele falava do pai sempre por comparações, sempre por parábolas. Então, olha lá, João 16, 25. Então ele chama os discípulos e ele diz: disse-vos isso por parábola. Chega a encontrar ali, João 16, 25. Então, quando você ouvir Jesus falando do Pai nos Evangelhos, você tem que entender que ele não está falando abertamente. Ele não podia falar abertamente. Ele está falando por parábolas. Disse-vos isso por parábolas. Vai chegar a hora. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais mas abertamente. Eu vou falar para vocês quem é meu Pai. Quando chegar a hora certa, eu vou pregar para vocês meu Pai abertamente. Forte isso, né? E os discípulos tinham essa dúvida. Que ele falava do Pai, sabe? Ele falava do Pai em várias dimensões. Certa vez, para você entender como ele falava por parábolas, olha para mim. Certa vez ele disse assim: ninguém pode vir para mim se pelo meu Pai não for enviado. Então dá a entender que quem trazia para ele era quem? O Pai. Mas depois ele dizia: não penseis que vocês escolheram a mim, fui eu quem vos escolhi. Então lá em João capítulo 14, para terminar, verso 1. Aliás, João capítulo 14 é a oração que Jesus faz aos discípulos. Mas vamos entender aqui, João 14, 1. Não se turbe o vosso quê? Credes em Deus. Crede também no quê? Pronto, aqui está a revelação. Quer dizer que eu vou para o inferno, porque eu acredito em Cristo como sendo Deus. A humanidade não vai se salvar só acreditando em Deus, não. Não vai. Tem que acreditar em Deus. Quem acredita em Deus? O muçulmano acredita, o espírita acredita. Mas não adianta só acreditar em Deus, tem que acreditar também em Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Essa falácia, olha para mim, essa falácia me dá até nojo. É por isso que eu vou parar de ir num programa de televisão. Eu mandei recado que eu não vou mais. Por um bom tempo eu não vou. Vai me convidar, eu vou negar. Eu não vou dar mais pérola para porco. Não adianta, tem gente que não adianta. Você vai pregar e está por ouvir, sai pelo outro. Não adianta. É mais fácil eles sujarem a Deus. É mais fácil eles enxertarem em Deus características que Deus não tem, do que eles aceitarem que existe um falso Deus na Bíblia. É uma coisa tão simples de se entender. Nós vivemos no tempo da lei ou da graça? Responda rápido. Demorou para responder. Nós vivemos no tempo da lei ou da graça? Jesus morreu por toda a humanidade já, sim ou não? Sim. O Espírito Santo foi derramado? Sim. No Velho Testamento ou no Novo? No. O Espírito Santo foi derramado no Velho Testamento ou no Novo? Está na terra? Então, Jesus já morreu por toda a humanidade, o Espírito Santo foi derramado, está na terra, na graça, e na graça, com o Espírito Santo na terra, o inimigo se passa por Deus para enganar as pessoas? Sim. Sim ou não? Sim. E no Velho Testamento que não tinha Espírito Santo, não enganou ninguém? Não tem diabo no Velho Testamento enganando ninguém? Não tem diabo nenhum se passando por Deus no Velho Testamento? Eles são tudo tapados, gente. Quando você olha no Velho Testamento, tudo que está no Velho Testamento foi Deus
mandou matar criança, Deus mandou estuprar as mulheres. Está na Bíblia, você põe isso aí, os caras falam, esse pastor é doido, mas está escrito. Não adianta. Você vai dar pérola para porco? Jesus veio e disse, tudo que veio antes de mim é ladrão e salteador. Jesus disse isso. Todos os que vieram antes de mim, defina todos, são ladrões e salteadores. Está tudo errado. O Pai que me enviou, disse Jesus, é verdadeiro, nenhum de vocês conhecem ele. Jesus falou isso. Jesus não falou isso. E falou mais para os religiosos que tinham a lei de Moisés, né? E falou mais para os religiosos, que Jesus falaria a mesma coisa para os religiosos hoje. Nós não somos, disseram os judeus, nós não somos nascidos de prostituição. Nós temos um Pai. Nosso Pai é Deus. Está na Bíblia. Jesus olhou para eles, deu aquele sorrisinho. Sabe aquele sorrisinho? Jesus olhou para eles, deu aquele sorrisinho e disse, não, o pai de vocês é o capeta. Ele foi homicida desde o princípio. O pai de vocês nunca se firmou na verdade, porque nele nunca houve verdade. E falou para o homem, que era mestre da lei, zeloso da lei, obediente na lei, que se santificava. Nicodemos, olha para mim, Nicodemos. Sim, Senhor. Nicodemos, se você não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Porque o que é carne, é carne. E o que é espírito, é espírito. Não tem jeito. Vou terminar. Se eu for, João 14, 3, já estou terminando agora, tá? Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o que? Disse quem? Quem é o Tomé? Quem é o Tomé? É o incrédulo, cara. O Tomé é aquele que falou assim, se eu não ver com esses olhos aqui, ó, que a terra de comer, se eu não ver e ver para mim, não é o subir? Eu ainda tenho que tocar, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Quem é incrédulo nunca vai conhecer o caminho. Quem é incrédulo nunca vai entender as coisas de Deus. Não foi o que Paulo falou? Lá em Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, na carta, um homem animal não compreende as coisas do Espírito de Deus, não vai conseguir entender, parece loucura. Então, aqui ele disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Você já leu isso 1 milhão de vezes, mas nunca parou para observar. Leia em voz alta, você leia. Disse-lhe Jesus, eu sou o quê? Não, assim não. Vai para ler assim. Vamos lá, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai? Ninguém vai? Ninguém vai? Está escrito vai? Ninguém vem. Passa desapercebido. Ninguém veio ao Pai, a não ser por mim. Viu como mudou? Ele não tinha dito que ninguém pode vir a Ele se pelo Pai não for enviado? Ninguém vem ao Pai, a não ser. Pegou? Aí, se vocês me conhecessem a mim, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias quem?
Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, se vocês tivessem conhecido a mim, se vocês entendessem a palavra que foi dita pelos profetas, vocês saberiam quem sou eu. Agora presta atenção, volta um pouquinho de novo no 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o tendes o quê? O conheceis, vocês o conhecem, e o tendes o quê? Olha para mim. Jesus disse: vocês estão olhando para o Pai. Vocês conhecem o Pai. Um olhou para a cara do outro, começou a procurar onde é que ele está. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos quem? Pai. O que nos basta. E aí ele diz: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer a vida eterna? Olha para mim. Você quer a vida eterna? Quer a vida eterna? Quem é que quer ir para o céu? Tem gente que não levantou a mão, não. Quem quer ir para o céu? Eu. Quer ir para o céu, irmã? A irmã, quer ir para o céu? Quer ir para o céu? A irmã não quer ir para o céu, não? Quem é que quer a vida eterna? Não tem vida eterna se você não conhecer o verdadeiro Deus. Sabe o que é a China, Paraguai? Tem aquele produto que é verdadeiro, né? Marca, né? E tem aquele que é a China, que é o Paraguai. Teve um cara que comprou, pastor Davi, bem rapidinho, lá na internet, um iPhone 14 por R$200. Você acha que ele comprou um iPhone 14 por R$200? China, Paraguai. Quando ele foi abrir, minha amiga, só tinha só a carcaça, era só a capinha. Então existe um Deus verdadeiro e um Deus falso. Então você quer a vida eterna? João 17, 3. Pode abrir. Estou terminando a pregação. Pode abrir. João 17, 3. Essa é a vida eterna. A graça é isso. Isso é a graça. Isso é a graça. Quem está falando isso? É o pastor Richard? É o profeta? É o próprio Jesus. E a vida eterna é essa. A vida eterna é essa. 2 pontos. Que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então quem concorda comigo que o homem vai ter a vida eterna quando conhecer e aceitar o verdadeiro Deus? Levanta a mão. Só que quando ele disse isso, ele ainda estava pregando o Pai, mas aí ele morre e vem na pessoa do Espírito Santo, e João entendeu que ele era Deus. Primeira epístola de João 5:20, para terminar. João, pelo Espírito, entendeu. É o último versículo. Primeira epístola de João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Então ele veio e nos deu entendimento para conhecermos o que é. Então se ele não tivesse vindo, nós não saberíamos quem é o ver. Continuaremos no China, com o Paraguai, com o falso. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho, nele. Quem é o verdadeiro Deus? Quem é o verdadeiro Deus? Nele está a vida eterna.
Por isso que Paulo disse, preciso desse texto, ainda que tenhamos conhecido o Cristo na carne, já não o vemos mais assim. Fica em Jesus. Olha para mim. Isso que eu vou falar para você é importante. Se você viver na graça, se você viver no Novo Testamento, você tem a vida eterna. Se você voltar para o Velho Testamento, você cai da graça. Não existe salvação no Velho Testamento. Não existe batismo no Espírito Santo no Velho Testamento. O Velho Testamento é ministério de morte, de condenação, de injustiça. Não está no Velho Testamento. A salvação está na graça. A salvação está no Novo Testamento. Por isso que o Cristo aboliu o Velho Testamento. Então, se alguém chegar para você e dizer é heresia, e tentar levar você para o Velho Testamento, esse texto para você é o suficiente. No que é verdadeiro, nós estamos. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Nele está a vida eterna. Fora dele não tem vida, só tem morte, condenação. Viva na graça. Não existe graça. Talvez você pode ficar até chateado com o que eu vou te dizer. Não existe graça onde Jeová continua sendo o Pai. Jeová não é Jesus. É sem graça. A graça de Jeová é sem graça. A graça está em Cristo. Aprendei de mim, disse Jesus. Eu sou manso e humilde de e encontrareis descanso para a vossa, porque o meu jugo é o que? Suave. E o meu fardo? O jugo de Jesus é suave? O fardo de Jesus é leve? E o de Jeová? Palmas para Jesus. Exato.